Meu nome é Fernando, sou petiano do PET Elétrica da UFPB e estou hoje aqui para mais uma aula de cálculo 1. Desta vez falaremos sobre os limites laterais. Vamos supor que eu tenha a função f de x e esteja interessado em calcular o seu limite quando x tende a 3, certo? Aqui eu tenho o gráfico do limite da minha função f de x quando x tende a 3. Se eu calcular esse limite quando x tende a 3 pela esquerda, ou seja, quando x se aproxima de 3 pela esquerda, que são valores menores do que 3, eu vou observar o seguinte. Eu observo que o limite se aproxima de 4, ou seja, na medida que eu vou me aproximando de x pela esquerda, a minha função, meu f de x, vai se aproximando de 4. Portanto, o limite de f de x quando x se aproxima de 3 pela esquerda é 4. No entanto, se eu me aproximar do 3 pela direita, eu observo que o meu f de x vai ficando cada vez mais próximo de 1, certo? À medida que eu me aproximo de 3 agora pela direita, a minha função vai ficando cada vez mais próximo de 1, como é possível observar aqui no gráfico. Ou seja, na aula anterior de introdução aos limites, a gente via que tanto pela esquerda quanto pela direita, os valores a minha função f de x sempre coincidia, sempre chegava em o mesmo valor. Neste caso, a gente está vendo que os limites foram diferentes. Eu me aproximando do 3 pela esquerda, obtive como limite o valor 4. Eu me aproximando do valor 3 pela direita, obtive como limite o valor 1, certo? Ou seja, são valores distintos. Consequentemente, a gente diz que o limite de f de x, quando x tende a 3, ele não existe. E por que ele não existe? Bom, no estudo dos limites, existe um teorema, que é o teorema dos limites laterais, que diz o seguinte: se f é definida em um intervalo aberto contendo A, exceto possivelmente em A, então o limite f de x quando x tende a A é igual a L, se e somente se o limite de f de x quando x tende a A pela esquerda é igual ao limite de f de x quando x tende a A pela direita, que é igual a L. Ou seja, resumindo isso, quer dizer o quê? Que o limite de uma função ele só existe quando os limites laterais também existem e são iguais. Que foi o que não ocorreu aqui neste caso, certo? Os limites laterais, embora eles existam, certo? O limite lateral pela esquerda é 4, o limite lateral pela direita é 1, ou seja, eles existem. Porém, eles são distintos. E se eles são distintos, o teorema deixa claro que o limite da função, neste caso, não existe. Para que ele exista, é necessário que esses limites existissem e fossem iguais, certo? Aí sim a minha função f de x seria limitada. Neste caso, ela não tem limite, portanto é ilimitada. Exemplo, dada a função f de x igual a x, se x for maior ou igual a 1, e meu f de x é menos x, se x é menor que 1. Sendo assim, determine os limites de f de x quando x se aproxima de 1 pela direita e o limite de f de x quando x se aproxima de 1 pela esquerda. E em seguida esboce o gráfico. Bom, quando x é maior ou igual a 1, ou seja, quando eu me aproximo de x pela direita, meu f de x equivale a x, certo? Ficou bem definido aqui. Neste caso, para eu calcular esse limite, neste caso aqui, basta apenas substituir o valor x igual a 1 na minha função vale x, porque x é maior ou igual a 1.
E eu substituindo o 1 na minha função, eu obtenho o limite que vai ser igual a 1. Agora, quando eu me aproximo de x pela esquerda, neste caso x é menor que 1, certo? Eu estou me aproximando pela esquerda, então x é menor que 1. E nesse caso, a minha função f de x equivale a menos x. Ou seja, o meu f de x equivale a menos x. Se eu estou interessado em calcular o limite, neste caso eu posso simplesmente também substituir o valor aqui na função. Se eu substituir, vou obter como resultado o valor menos 1. Consequentemente, o limite não existe, certo? O limite não existe porque os limites laterais são diferentes. Eu agora vou esboçar o gráfico, certo? Então aqui, ó, quando x se aproxima de 1 pela direita, a minha função ela vale x e o meu limite é igual a 1. No entanto, quando a minha função se aproxima de 1 pela esquerda, o meu limite equivale a menos 1. É o que a gente consegue observar aqui no gráfico. Como eu falei, o limite não existe porque os limites laterais, embora existam, são distintos. Exemplo 2. Seja f de x igual a x², determine os limites da função f de x quando x se aproxima de 0 pela esquerda e quando x se aproxima de 0 pela direita. Em seguida, construa o gráfico. Ou seja, quando eu me aproximo de 0 pela esquerda, nesse caso basta substituir o valor x igual a 0 na função, que é x², o resultado é 0. Então, o limite da função se aproximando pela esquerda é 0. O limite se aproximando pela direita também é 0. E nesse caso, a gente pode dizer que o limite da função ele existe. Por que ele existe? Porque os limites laterais existem e são iguais. Neste caso, o limite da minha função, que é x², quando x tende a 0, é igual a 0, que é igual aos limites laterais. Graficamente, a gente pode observar isso. Y igual a x² é uma parábola. E eu me aproximando de 0, seja pela esquerda ou pela direita, é fácil de perceber que a minha função vai ficando cada vez mais próxima de 0. Ou seja, se eu estiver me aproximando aqui pela esquerda, eu vou ficando cada vez mais próximo de 0. Porém, se eu estiver me aproximando do 0 pela direita, a minha função também vai ficando cada vez mais próximo de 0. Se vocês observarem aqui, a gente consegue identificar isso. Portanto, nesse caso, os limites laterais existem, são iguais, então a função é limitada. Nosso terceiro exemplo diz o seguinte: dada a função f de x igual a raiz de x² menos 2, para x maior ou igual a 2, e a minha função f de x vale raiz quadrada de menos x³ menos 2 para x menor que 2. Sendo assim, determine os limites da função quando x se aproxima de 2 pela direita e o limite também da função quando x se aproxima de 2 pela esquerda. Quando x se aproxima de 2 pela direita, a minha função ela é definida como sendo a raiz quadrada de x³ menos 2. Certo? Ficou claro aqui no enunciado. Basta eu substituir o meu valor de x por 2. Se eu fizer isso, vou ficar com raiz quadrada de 2³ menos 2 é igual a raiz quadrada de 2³ dá 8, menos 2 igual a raiz de 6. Ou seja, este raiz de 6 é o limite da minha função f de x para x se aproximando de 2 pela direita. Agora, calculando o limite da função para x se aproximando de 2 pela esquerda, nesse caso a função ela está definida como raiz de menos x³ menos 2. Vai ficar menos 2³. Eu estou substituindo simplesmente o x por 2. Então vai ficar menos 2³ menos o 2 é igual a menos 2³ está menos 8, menos 2. Então vai ficar raiz de menos 10. Como os limites são definidos
dentro dos números reais, e a gente sabe que não existe dentro dos números reais, isso aqui não existe, raiz de menos 10 não existe, então a gente chega na seguinte conclusão, que o limite lateral da função f de x se aproximando de 2 pela direita equivale a raiz de 6. Porém, o limite da função se aproximando de 2 pela esquerda, ele não existe. Ou seja, tem um limite lateral que existe, porém tem outro que não existe. Neste caso, a gente diz que o limite da função ele não existe, porque pelo teorema que a gente viu lá no início, para que o limite da função exista, é necessário que os limites laterais existam e sejam iguais. E isso não ocorre aqui, porque o limite da função f de x se aproximando de 2 pela esquerda ele não existe. Bom, pessoal, com isso a gente chega ao final de mais uma aula. Esta foi uma aula curta. A intenção era mais só apresentar essas regrazinhas dos limites laterais, esse teorema que é bastante interessante no estudo de limites. Nos siga no Instagram, que é o @petelétrica. Eventuais dúvidas que vocês tiverem, podem deixar aí nos comentários ou então encaminhar diretamente para o nosso e-mail. E se gostaram do vídeo, deixem o seu like para nos motivar a continuar este nosso projeto. Obrigado. A gente se vê na próxima.